Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso Gramática na Escola. Este projeto foi criado com fomento do Edital de Apoio ao Desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos da Graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. Este REA foi desenvolvido pelas professoras Cristina Prim e Letícia Gritti, pelas graduandas Gabriele Varão e Sabrina Melo e por este graduando que vos fala, Jefferson Braga. Nessa obra foi aplicada uma licença Creative Commons. Vamos então para a nossa terceira videoaula? Bem, e o tema desta videoaula é a concordância. Nós trataremos das reflexões dos estudos de base sociolinguística sobre a concordância gramatical. Para tanto, passaremos pelo seguinte roteiro. Falaremos sobre a relevância do estudo sobre a concordância gramatical, o conceito de concordância gramatical, a concordância no português brasileiro, a concordância nominal na categoria de gênero, a concordância nominal na categoria de número e a variação da concordância em número no português brasileiro. Concordância gramatical. Qual é a relevância desse estudo? A comunicação formal, escrita ou falada é regida pelas convenções normatizadas por meio dos estudos gramaticais. Nesse sentido, saber empregar a norma prestigiada, norma padrão ou culta, é extremamente importante nas mais variadas situações que requerem essa modalidade. Desse modo, o estudo deste tema é significativo para aplicação na vida escolar, na vida social, em ambientes formais e nas atividades laborativas, a fim de possibilitar o que é entendida como uma harmonização entre as palavras de uma oração. Bem, para começarmos a tratar da concordância, traremos a definição do linguista americano Robert Trask, também utilizada pelas professoras Paula Cobucci e Caroline Cardoso, doutoras em Linguística pela Universidade de Brasília e colaboradoras do livro Por que a Escola Não Ensina Gramática Assim. Em linhas gerais, a concordância tem sido entendida como um fenômeno gramatical no qual a forma de uma palavra numa sentença é determinada pela forma de outra palavra com a qual tem alguma ligação gramatical. Esse fenômeno não aparece sempre da mesma forma, embora seja comum nas línguas em geral. Segundo Trask, o Swahili, o russo, o latim e o alemão têm muita concordância. Já o francês, o português e o espanhol, um pouco menos. O inglês, muito pouco. E o chinês, nada. De acordo com os estudos do autor, podemos perceber que existe uma variação da concordância de uma língua para outra. Cabe destacar que também há a possibilidade da existência dessa variação em cada língua, e é essa possibilidade que é o foco desta videoaula. Abordados o conceito e as possibilidades de ocorrência da concordância, trataremos agora da concordância nominal. Para a professora da UFRJ, Silvia Brandão, é como tradicionalmente se denomina a reiteração do mesmo conteúdo morfológico de um nome no determinante, quantificador ou adjetivo a ele relacionado sintática e semanticamente, o que funciona por vezes como uma marca explícita ou redundante dessa interdependência. Ela decorre da concordância em gênero e número que ocorre entre os substantivos e as palavras que os acompanham, que podem ser os adjetivos, os artigos, os numerais ou pronomes. Concordância nominal, categoria de gênero. Para Matoso Câmara Júnior, nos nomes, a categoria gramatical de gênero distribui-se por 3 padrões. Os nomes substantivos de gênero único, os nomes de 2 gêneros sem flexão e os nomes substantivos de 2 gêneros com flexão redundante. No caso dos nomes substantivos de gênero único, nós temos os nomes que não admitem flexão em gênero, sendo o determinante fundamental para conseguirmos identificar de maneira explícita o gênero gramatical a qual pertence o nome subsequente. Vejamos os exemplos. Nós temos a fruta, o barco, a praia e o chapéu. Não há possibilidade da gente ter o fruta, a barco, o praia e a chapéu. Então, é um gênero único. O determinante ele é fundamental para marcar explicitamente a qual categoria de gênero ela pertence. Nós sabemos que fruta é um gênero feminino porque o determinante, o artigo a, está à frente, nos marcando isso explicitamente. Assim como o gênero masculino se dá no barco por meio da inclusão do artigo masculino o.
E não é a terminação da palavra, que é interessante a gente passar isso para os nossos alunos, que vai determinar que isso aconteça. Ou seja, toda palavra terminada em A é feminina, toda palavra terminada em O é masculino. A gente tem bons exemplos ali ao lado, que são o planeta e o sofá. São palavras que terminam em A, mas são palavras de gênero masculino. E elas são, quem determina isso para a gente é o determinante, o artigo, indefinido no caso de um planeta e definido no caso de o sofá. São esses determinantes que vão marcar explicitamente que essas palavras são do gênero masculino, assim como a garagem, a constelação, e a gente vê que esse papel do determinante ele é tão fundamental que é ele que nos diferencia a saber que opagem é uma palavra de gênero gramatical masculina e a garagem que tem a terminação semelhante é um gênero gramatical feminino. É o artigo que vai passar essa noção para a gente. E seria interessante a gente passar isso para os nossos alunos. Nos nomes de dois gêneros sem flexão, nós temos o que a gramática tradicional trata como nomes comuns de dois gêneros. Ou seja, são palavras que não têm uma flexão na palavra em si para caracterizar os gêneros como feminino ou masculino, ficando essa função novamente para o determinante, por isso que ele exerce uma função fundamental. É o artigo masculino ou feminino que vai determinar para a gente qual o gênero gramatical dessa palavra que vai vir em seguida. Ou seja, nós sabemos que é um gênero masculino quando existe a presença do o, e o feminino quando existe a presença do a, ou quando for artigos indefinidos, seriam um ou umas, né, para cada caso. Então, seria um estudante masculino, uma estudante feminino. Nos nomes substantivos de dois gêneros com flexão redundante, nós temos a dupla marcação. Por isso que o autor traz como flexão redundante. Nós temos a marcação tanto no determinante, como nos casos anteriores, mas agora, diferente, nós temos a marcação na própria palavra. Então, nós temos o professor e a professora. Para poder ter o gênero feminino, nós temos a marcação no determinante e a marcação na vogal temática lá para conseguir flexionar isso no gênero feminino. E temos o mestre e a mestra também. O autor traz um exemplo com um vocabulário temático, que seria o peru, que teria o seu feminino numa flexão redundante, a perua. E é interessante esse exemplo para a gente poder pensar como essa flexão ela realmente é redundante. No caso desse animal, ele tem a terminação a mesma do que o urubu. E o urubu, a gente tem uma flexão sem gênero. Quem vai determinar se o urubu é fêmea ou macho vai ser o determinante. Nós temos o urubu macho e a urubu fêmea. Ou seja, é urubu e a urubu. Só o determinante ele faz esse papel de mostrar, de marcar explicitamente se trata de um animal do gênero masculino ou do gênero feminino. Não existiria a necessidade de ter uma marcação explícita ali como urubua para a gente colocar essa palavra como do gênero feminino, como acontece em perua. Por isso que o autor traz isso como uma flexão redundante. Ela é marcada tanto no determinante, tanto no nome. Refletindo sobre a flexão de gênero, Matoso observa que esses padrões não são partilhados nos casos dos nomes adjetivos de tema E que não admitem essa flexão, tais como potente, valente e grande. Nos exemplos utilizados pelo autor, percebemos que, apesar dos adjetivos estarem vinculados a substantivos ora masculinos, ora femininos, eles não ganham marcas de gênero. Vejamos os exemplos. Motor, masculino, potente. Máquina, feminino, potente também. Assim como homem valente, menina valente. Em nenhum desses casos o adjetivo traz uma marca explícita da categoria de gênero.
Pensando nessas reflexões que a gente traz para esse recurso educacional aberto, a fim de obter exemplos reais de fala, nós solicitamos a alguns voluntários em participar em uma pesquisa, na qualidade de informantes, que analisassem 3 fotos apresentadas a eles e falassem sobre suas impressões e percepções ao olharem as imagens em 2 situações comunicativas. Assim, eles foram divididos em 2 grupos, para a produção de discursos, formal e informal. Vamos ver se há um espelhamento da teoria nessas produções? Temos a seguinte fala do informante em contexto formal. Ao fundo, você consegue ver cadeiras pretas dobráveis. Numa transposição para o gênero masculino, a fim de verificar se o que o autor nos traz é reproduzido, nós teríamos: ao fundo você consegue ver sofás pretos dobráveis. Assim, observamos que o adjetivo dobráveis, de tema e, não se alterou, não estabelecendo nenhuma concordância em gênero no masculino ou no feminino em nenhum dos casos. Na segunda fala, nós teríamos: as crianças parecem estar felizes e despreocupadas. Numa transposição para o gênero masculino, nós teríamos: os meninos parecem estar felizes e despreocupados. Nós temos também, como no exemplo anterior, o adjetivo felizes se mantém inalterado. Ele não estabelece concordância em gênero. Já os adjetivos pretas e pretos e despreocupadas e despreocupados, esses trazem a marca de gênero. Então, é neles, por meio deles, que será feita a concordância em gênero. Os adjetivos de tema e não trazem a marca de gênero nesses casos. Ou seja, conseguimos verificar numa fala, em contexto real de discurso, o que vimos na teoria apresentada pelo autor. Concordância nominal, categoria de número. A concordância na categoria de número consiste na oposição entre morfemas de singular e de plural, como nos exemplos abaixo. Nós temos aluno no singular e alunos, com a posição do S, no plural. Mestre e mestres, singular e plural. Assim como nós temos professora no singular e com a inclusão do S nós temos professoras no plural. A variação da concordância em número no português brasileiro. Nessa primeira sentença, nós temos: todos os meus alunos leram o livro. Aqui é interessante a gente lembrar daquele conceito de constituintes visto na videoaula número 2. Nós temos constituintes nominal e verbal. Constituinte nominal: todos os meus alunos. Constituinte verbal: leram o livro. Vamos nos ater ao constituinte nominal. Nesse primeiro exemplo, o núcleo do constituinte seria alunos, que está no plural. Estudos de base sociolinguística nos trazem que, quando o núcleo está no plural, os nomes adjacentes tendem a receber essa marca, principalmente os que tiverem mais à esquerda deste núcleo. E o mesmo fenômeno ocorre quando o núcleo está no singular, que é o que ocorre na segunda sentença. Comentei os livros didáticos. Então, há uma facilidade, que os estudos e as estatísticas nos trazem, de quando o núcleo do constituinte está no plural ou no singular, as palavras adjacentes o acompanham. Principalmente as que estão mais à esquerda receberão com mais facilidade essa marca de plural, que é o caso da primeira sentença, em alunos. Nós temos a marcação de plural em todas as palavras que estão à esquerda do núcleo, no caso de meus, os e todos. E no caso do livro, nós temos a marcação de plural no determinante. E não temos no elemento à direita, que é o adjetivo didático. Então, ao ouvir essa frase, você não tem a impressão de que foi comentado apenas um livro. Você sabe que foram comentados vários livros, porque está no determinante a marcação explícita do plural. E
o que os estudos de base sociolinguística nos trazem, que quanto mais afastado, mais à direita do núcleo desse constituinte nominal, existe uma maior tendência à ausência de marcação desse constituinte no plural. Ele fica no singular porque também o núcleo do constituinte livro também está no singular. Vemos no terceiro exemplo, meus menino jantou ontem. Ela apesar de ser uma frase que não está adequada à gramática tradicional, ela é uma frase produtiva e possível no português brasileiro. Ninguém, ao ouvir essa frase, vai imaginar que a pessoa está tratando de apenas um menino. Quando a pessoa fala, meus meninos jantou ontem, a gente sabe que são duas ou mais crianças que jantaram. E aí, para comprovar a estatística, né, nós temos a marcação explícita de plural no determinante, no meus. Jantou, que seria a palavra que está atrelada, o verbo que está atrelado a esse sujeito, a esse nome que é o menino, como o menino está no singular, o verbo acaba acompanhando, o que não deixa a sentença agramatical. Então, essa sentença ela é possível e, segundo Kubut e Cardoso, não deve ser considerado um erro, pois ela faz parte do sistema linguístico do português brasileiro e até de outras línguas, em oposição completa à sentença agramatical, que seria nós jantei ontem. Nenhum falante do português brasileiro produziria uma frase dessa, por menos escolarizado que seja. E por mais escolarizado que seja, em algum contexto, principalmente no contexto formal, no contexto informal, um falante, por mais escolarizado que seja, pode produzir uma frase como comentei os livros didáticos. Num contexto formal, no qual a fala é mais monitorada, talvez até seja mais difícil de ocorrer. No entanto, no ambiente informal, há uma maior incidência desse tipo de produção. O que se destaca aqui é que não há prejuízo ao entendimento do que foi dito, e sim uma possível inadequação de uso, dependendo da situação comunicativa. Segundo Scher, essa variação se dá pela confluência de diversos fatores, como a classe gramatical e posição da palavra no sintagma. Para o nosso contexto aqui, posição da palavra no constituinte, na saliência fônica e no paralelismo linguístico. Por meio de pesquisas sobre esse fenômeno, percebeu-se que no português brasileiro é mais frequente utilizarmos as marcas de plural apenas nos determinantes, nos artigos, nos pronomes possessivos e demonstrativos, nos artigos indefinidos e nos numerais, antepostos ao núcleo, na cadeia sintagmática, como no exemplo do slide anterior, onde nós tínhamos meus meninos jantou. Menino, que é o núcleo do constituinte, está no singular, o verbo está no singular, e o determinante é que vai determinar essa situação, essa marca de plural, naquele caso, no pronome possessivo. Vejamos os exemplos citados por Cardoso em 2005. Fiquei muito decepcionado com os padre. Núcleo do constituinte padre, os, determinante, o artigo está no plural. Expliquei as coisas para ele. Coisa, que é o núcleo do constituinte, está no singular e o determinante vai para o plural, o artigo as. Aquelas pessoas, núcleo do constituinte, pessoa no singular, aquelas, pronome demonstrativo, determinante, marcando o plural. Gastamos uns 4 quilos. 4 quilos, que seriam o núcleo do constituinte, seria o quilo, na verdade. Uns seria o artigo indefinido que determina essa noção de plural, apesar de estar o numeral ali também, que não está também, não está marcando o plural, também está no singular, mas o determinante é que faz essa noção de plural nesse exemplo. Meus filhos não gostava de lá. Filho é o núcleo do constituinte, meus, o determinante, pronome possessivo,
que determina essa marcação explícita de plural. Então, nós vemos que, normalmente, o núcleo, o determinante que está anteposto ao núcleo que tem essa frequência de marcação do plural. E isso é independente de escolaridade. Em alguma situação comunicativa, o falante mais escolarizado vai acabar produzindo um exemplo semelhante a esses aqui. Pode não ser esses que nós trouxemos, mas alguma fala semelhante a essa aqui ele vai produzir, porque é uma fala produtiva no português brasileiro, e numa fala não tão monitorada, num discurso mais para informal, numa situação comunicativa que não há um monitoramento da fala muito grande, o falante de qualquer camada da sociedade brasileira, de uma grande parte da camada da sociedade, vai produzir alguma fala semelhante a essas aqui, com a marcação de plural apenas no determinante. Ainda sobre a variação da concordância em número, um dos padrões observados foi um índice menor de frequência de concordância no constituinte nominal nos casos em que a diferença entre as formas singular e plural não é muito perceptível, que seria a saliência fônica abordada por Scher. Na tela, nós temos os seguintes exemplos. Hoje, os políticos debateram. Essas pessoas chegaram. Se fôssemos optar pelo registro na forma prevista pela gramática normativa, esse político teria que ir para o plural e pessoa também. Então, não há uma saliência fônica muito perceptível, muito grande, entre político e políticos, e pessoa e pessoas. O que a autora traz aqui para a gente? É que essa ausência de percepção entre o plural e o singular facilita a ausência da marcação de plural nesses casos, o que é diferente quando ela nos traz alguns exemplos de plural metafônico. Nós temos ali como exemplos ansioso e ansiosos, olho e olhos, ovo e ovos. Ou seja, por mais que inclusive nós tivemos numa produção espontânea do informante a utilização desse adjetivo. Eles estão ansiosos. Por mais que ele estivesse num contexto informal, ele acabaria, teria uma tendência maior a utilizar, a registrar de forma prevista pela gramática normativa por conta dessa diferença fônica, dessa diferença de fonia. O O mais fechado e o O mais aberto no plural. A própria palavra, ao pronunciar a palavra, o informante já teria essa sensação de, opa, peraí, preciso marcar aqui, porque o O ele muda a sua fonia. Não é que não seria possível produzir os ovo ou os olho, mas existe uma incidência muito menor de produção quando existe essa diferença de fonia, que é o caso também que acontece no acréscimo de S com mudança silábica, no caso de sensação e sensações, dobrável e dobráveis. Nós tivemos utilização dessas palavras também em algum contexto na produção espontânea dos nossos informantes, e o que, se a gente fizesse uma estatística, por mais que eles estivessem num contexto informal, seria muito mais difícil dele produzir as sensação, porque existe essa diferença fônica entre sensação e sensações, dobrável e dobráveis. Então, essa diferença, essa mudança silábica e essa diferença de fonia, ela é um fator que condiciona o registro do plural pelo falante. Um outro caso que a autora nos traz são os casos de adjetivos aumentativos e diminutivos. Nós temos 3 exemplos, e o primeiro foi uma produção espontânea obtida por meio de fala do informante, e os outros baseados no nosso contexto, mas que são perfeitamente possíveis e utilizados no português brasileiro. Nós temos ali o primeiro.
Eles estão com chapeuzinho de aniversário. Nós temos o constituinte nominal e chapeuzinho de aniversário. Eles é o determinante que está marcando o plural. Lembra que a gente, no slide anterior, nós vimos que a marcação no determinante e a ausência da marcação no núcleo do constituinte. Eles é o determinante, está mais à esquerda, existe uma facilidade de ausência de marcação de plural depois do determinante. É possível. O que seria agramatical seria eles estão com um chapeuzinho. Isso não seria produzido por um falante de português brasileiro. Mas o contrário, sim. A marcação no determinante ela é feita para dar esse contexto de plural. E aí a gente já sabe, olhando a foto, e mesmo se não tivesse olhando a foto, a gente já sabe que ele está falando de mais de uma pessoa, ou de um animal, de alguém que está com chapéu. É mais de uma pessoa, é mais de um. Não se trata de singular, apesar do núcleo do constituinte nominal estar no singular. Nós temos ali também os meninos estão grandão já. Apesar de não ser uma produção espontânea, essa fala é perfeitamente possível e vocês já devem ter ouvido isso em algum momento, se não com essa expressão, mas com outra parecida. Estou vendo uns peixão daqui. Uns peixão. A marcação de plural vai só no determinante, no artigo indefinido, e o núcleo do constituinte fica no singular. Isso também é possível e há uma incidência maior quando diante de aumentativos e diminutivos, que é o caso aqui. Já o paralelismo linguístico, conhecido também por concordância por aproximação, é um outro fator que influencia na ausência ou presença da marca de plural. Vejamos as produções espontâneas obtidas por meio de fala dos informantes deste ré. Vemos 3 cachorros arrumados. Núcleo do constituinte nominal, cachorros. Cachorros está no plural. Arrumados é uma palavra que faz parte desse constituinte e ela acaba concordando com o núcleo que também está no plural. Porque as frutas sempre foram caras e acho que ainda continuam sendo caras. Núcleo do constituinte, frutas. Todos os termos adjacentes acabam concordando com o núcleo desse constituinte que está no plural e vão para o plural também. Apesar da gente ter observado que estatisticamente os nomes mais à esquerda tendem a receber essa marca de número e os mais afastados à direita acabam tendo uma incidência maior de não receber essa marcação de número, há de se considerar, neste caso, que o informante, apesar dele estar num contexto informal, nessa segunda sentença, ele estava se gravando. Então, esse simples fato de ele se gravar, isso já desperta um monitoramento maior da fala. Então, isso é um fator também condicionante para essa marcação certinha, porque por mais de que esteja fora do contexto formal, só o fato dele se gravar, ele sendo um falante escolarizado, ele acaba optando por esse tipo de registro mais próximo não, né? Conforme previsto pela a gramática normativa. Ele não desvia. Muito possivelmente, em um outro contexto, numa fala, sem estar gravando, esse falante, em algum momento, não é que ele não vai produzir sempre, mas em algum momento ele acaba não estabelecendo todas as marcas de concordância de número, de gênero, sempre, não importa o nível de escolaridade, a gente não vai ter um erro de concordância de gênero. Mas variação de concordância de número a gente tem aos montes, independente da escolaridade.
Embaixo nós temos um exemplo com esse constituinte no singular, no núcleo do constituinte no singular. Eu conheci uns cabra macho. O cabra, que é o núcleo do constituinte nominal, está no singular. Macho, que está dentro desse constituinte, acompanhando, ele concorda com o núcleo que está no singular e ele não vai para o singular também. Você fala muitas coisas erradas. O núcleo do constituinte é coisa errada, faz parte do constituinte, ela concorda com o núcleo está no singular, ela vai no singular também. Então, seria possível a gente ver, nos exemplos dados pelos informantes, vemos 3 cachorros arrumados. No caso, o cachorro no singular, arrumado também no singular, ele acaba concordando com o cachorro. E as frutas também. A gente poderia produzir porque as frutas sempre foi cara e ainda continua sendo cara. E a gente, ouvindo isso num contexto, você não vai imaginar que é uma fruta só. Só de saber que é as frutas, você já vai saber que é uma noção de plural. A marcação que ela é imprescindível é no determinante. A marcação que tem que ocorrer para dar essa noção de pluralidade é no determinante. E ela ocorrendo, poderia até ter uma ausência no próprio núcleo ali do constituinte. A fruta poderia estar em singular, que ainda assim você teria essa noção de que se trata de plural e não de singular. Agora, vamos falar sobre a variação linguística, escolaridade e prestígio na variação da concordância em número. Nós temos na tela alguns exemplos de sentenças proferidas em produção espontânea pelos informantes deste réia, falando sobre as suas impressões em relação a essa fotografia dos cachorros, numa situação de uso da norma culta da língua. Nós selecionamos aqui 10 frases vinculadas à concordância nominal e percebe-se que na maioria esmagadora delas os registros estão de acordo com as recomendações da gramática normativa. Mas nós temos um dos exemplos, o de número 6, em que essa ocorrência não se dá de forma integral. Temos uma produção bem grande. Dos 10 exemplos é a que tem o maior tamanho, e isso influencia, no qual o falante diz: eles estão com chapéus de aniversário e com umas gravatas borboletas enorme, cheia de lantejoula. Nós vimos nos estudos de base sociolinguística que quanto maior a sentença e mais afastado e mais à direita esteja esses elementos linguísticos, à direita do núcleo do constituinte, existe uma incidência maior de ausência de marcação de concordância de número. E é o que nós temos aqui. Nós temos um constituinte nominal, gravatas, borboletas, enorme, cheia de lantejoulas. Se fosse fazer o registro como prever a gramática normativa, teríamos gravatas, borboletas enormes, cheias de lantejoulas, ou gravatas, borboleta enormes, cheias de lantejoulas. São mais de uma lantejoula. E é mais de uma gravata, então cheias também concordaria, enormes também concordaria. Mas o falante, apesar de possuir o ensino superior completo, um falante escolarizado, num contexto formal de uso da língua, ele ainda assim registra dessa forma. Isso nos traz uma seguinte percepção: não é uma questão apenas de escolaridade e não é uma questão apenas de formalidade. É uma questão da própria língua, de produção da própria língua do português brasileiro. Então, as estatísticas, esse exemplo corrobora tudo que a gente tem estudado até aqui,
que quanto mais à direita do núcleo do constituinte, o núcleo desse constituinte é gravatas borboletas, quanto mais à direita tiver, maior a probabilidade de ter a ausência, né, da marcação de número, porque ele já marcou esse número no determinante em umas, ele já marcou no próprio núcleo do constituinte. E isso, de maneira inconsciente, ele acaba deixando de marcar os elementos mais à direita. Isso aconteceu nesse exemplo, mas a estatística dos estudos de base sociolinguística nos traz que isso é recorrente no português brasileiro. E não foi um caso exclusivo do nosso falante aqui, que ainda é um falante escolarizado e estava no contexto de uso formal da língua. Então, essa variação ela ocorre com vários condicionantes. A escolaridade é apenas uma delas. O contexto, se ele for formal ou menos formal, existe uma probabilidade maior de ter um registro mais próximo da gramática normativa, mas não vai ser sempre que isso ocorrer. E é esse o foco do nosso projeto, é o foco do nosso estudo, que não é sempre que o falante escolarizado que vai estar numa situação, um contexto formal, e ele vai utilizar o tempo inteiro essa aproximação do que é previsto pela gramática normativa. Isso é previsto, é normatizado, mas ele não é cumprido, ele acaba não se fazendo por conta das características e da produtividade da própria língua, que é o português brasileiro. Vamos ver no contexto informal para ver se tem muita diferença? Bem, foi pedido para outros informantes, que não são os mesmos da fotografia anterior, que analisassem essas duas imagens que vocês veem na tela. A mesma quantidade de informantes, o mesmo nível de escolaridade. Conseguimos, então, o mesmo número de produções que estão relacionadas à concordância. Porém, não vimos nenhuma diferença quanto à escolha de registro, que também aqui se dá de maneira recomendada pela gramática normativa, o que nos demonstra que a escolaridade é um dos fatores que condicionam a fala dos informantes. Ou seja, eu falei um dos, não é um único, mas ele é um fator bem relevante, aliado à questão da gravação que a gente falou nos slides anteriores, né? Esse falante, apesar de estar num contexto informal, foi pedido para que ele gravasse, e o simples fato dele gravar já acaba optando para uma aproximação do uso do registro conforme previsto pela gramática normativa. Mas esses falantes, em conversa paralela também, foi observado em outros estudos, em outros trabalhos também, que a escolaridade é um dos fatores também muito relevantes nessa questão. Então, a gente vê nesses 10 exemplos que todas as concordâncias foram feitas, foram marcadas adequadamente conforme previsto na gramática normativa. Apesar de ser um dos fatores que podem influenciar a variação, o grau de escolaridade do falante não garante o uso das normas convencionadas em todas as situações, conforme mencionamos anteriormente. Principalmente nos contextos informais de fala, nos quais ela é menos monitorada, há situações em que ocorre o emprego de variantes distintas da forma de prestígio. A fim de demonstrar tal possibilidade, selecionamos as seguintes variações linguísticas utilizadas pelos informantes deste projeto quando discorrerem em contexto formal sobre as suas impressões dessa fotografia. Nós temos os exemplos que já trabalhamos anteriormente. Umas gravatas borboletas enormes cheias de lantejoula, no qual nós temos todos os elementos linguísticos à direita do núcleo do constituinte, que é gravatas borboletas com ausência de marcação de plural, e na segunda sentença, onde nós temos o constituinte nominal chapeuzinho de aniversário, com o núcleo do constituinte em chapeuzinho, que está no singular, e a responsabilidade
da marcação de plural nessa sentença fica para o determinante eles. Ele que vai nos passar que a gente está tratando de mais de um cachorro com um chapeuzinho de aniversário. É no determinante que a gente vai ter essa noção e não no núcleo. E no primeiro exemplo, tudo que está à direita do núcleo do constituinte tem essa facilidade, não é sempre que acontece, mas já existe uma facilidade, uma tendência que não tenha marca de número, uma vez que essa marca já foi dada no determinante e no núcleo do constituinte. Embora nós não tivemos nenhum desvio de concordância de número no contexto informal, alguns exemplos são interessantes para que a gente trabalhe algumas variações possíveis que não foram utilizadas, mas que poderiam ter sido utilizadas pelos nossos informantes e são utilizadas pelos falantes do português. E outros exemplos que são agramaticais que não são produzidos pelo falante do português, independente de escolaridade ou situação social. Nós temos as crianças de hoje que estão acostumadas com comidas empacotadas. A informante, ela marcou a concordância em todos os elementos linguísticos na sentença. Mas uma produção possível, diferente, uma variação diferente dessa concordância feita, seria as crianças de hoje que estão acostumadas com comida empacotada. Num contexto informal, se você escuta essa frase, você com certeza não ficaria na dúvida se ele está falando de uma criança só ou se ele está falando das crianças de uma maneira geral. E isso muito se dá pela marcação explícita de número no determinante. Então, tá ali, as crianças já nos traz essa noção de pluralidade. Não existe a possibilidade de alguém que ouvir se essa frase, essa sentença, pensasse que fosse apenas uma criança. Diferente dessa produção que não seria falada por um falante, não seria produzida por um falante do português. Há crianças de hoje que estão acostumadas com comida empacotadas. Não marcar no determinante, marcar no núcleo do constituinte e marcar no adjetivo mais à direita possível, bem longe. Essa variante ela é gramatical só pelo fato de não ter a concordância no determinante com o núcleo do constituinte. Então, o fato da gente ter ali há crianças, nenhum falante produziria essa sentença independente da escolaridade ou da sua situação social. Nós temos outros exemplos ali semelhantes para tratar do tema. Equilibrar as vitaminas e nutrientes em nosso corpo. Uma variante possível seria equilibrar as vitaminas e nutrientes em nosso corpo. O que não poderia ser produzido seria equilibrar as vitaminas. Deixar de marcar no determinante e marcar no constituinte. Isso normalmente o falante do português não vai fazer. E nós temos o último exemplo ali, a imagem mostra algumas frutas sendo vendidas, com todas as marcações. Uma variação disso poderia ser a imagem mostra algumas frutas sendo vendida, e quando eu falo algumas frutas sendo vendida, olhando para essa foto, não imagino, mesmo que eu não estivesse olhando para essa foto, não imaginaria uma fruta apenas, por conta da marcação no determinante, em algumas, a gente já sabe que se trata de plural. Diferente de uma frase gramatical que seria a imagem mostra algumas frutas sendo vendida. Nenhum falante do português produziria uma sentença parecida com essa. Bem, como podemos perceber, há uma produtividade na marcação de plural na estrutura do português brasileiro. A noção de pluralidade pode aparecer até sem a explicitação do morfema de plural. Segundo Oliveira e Quaresmin, esse fenômeno
é chamado de singular nu. De acordo com as autoras, trata-se de uma manifestação particular do português brasileiro, sendo agramatical nas outras línguas românicas, inclusive no português europeu. Vejamos o exemplo de uma produção espontânea obtida por meio de informante deste réia. Eles estão com um chapeuzinho de aniversário. Ou seja, quando a gente escuta essa frase, ainda que não tenhamos a marcação explícita de plural no termo chapeuzinho, nós não temos problema em identificar que não se trata de um chapeuzinho apenas, e sim de vários, pois o determinante já indica essa noção de pluralidade. Assim, mesmo sem ver essa fotografia, um falante do português brasileiro saberá que se trata de um plural, ao invés do singular, como normalmente ocorre quando não há a presença do morfema de plural. Para combatermos a percepção da variação como um erro e o preconceito linguístico, é importante que adotemos algumas metodologias. Uma das possibilidades seria abordar como variedade, não como um erro, a variação da marcação de plural entre o determinado e seus determinantes, exemplificando as situações e adequações de emprego. Levar para a sala de aula as reflexões sobre as variedades e possibilidades de uso da língua, com base em estudos de análise linguística com estatística de uso pelos falantes, e explicar as concepções sobre competência linguística, preconceito linguístico e tratar da variação linguística como um fenômeno inerente às línguas. Para vocês terem uma ideia, Rojo e Batista concluíram que os 140 livros analisados no Plano Nacional do Livro Didático realizam predominantemente seus trabalhos de reflexão sobre a língua pautados na gramática normativa e baseados nas formas cultas da língua padrão. E isso tem que mudar. A variação não entra como um estudo da gramática, não se faz um estudo adequado e também não se dá uma importância efetiva, e isso exclui os alunos. Bem, pessoal, esperamos ter atingido o nosso objetivo, que era trabalhar a concordância e a concordância nominal de maneira mais próxima à qual ela ocorre efetivamente na língua. E assim, caso você queira prosseguir nos estudos sobre o tema, deixamos as referências da produção desse projeto. Agora, fique com a videoaula número 4 sobre concordância verbal. Um grande abraço e até mais!